Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Então, nosso objeto de conhecimento aí na tela. Hoje, sintaxe da língua portuguesa, detalhamento, concordância nominal, a relação, a concordância entre os nomes, entre as palavras que determinam o substantivo na nossa língua. Certo? Então, venham comigo para mais uma aula. A concordância nominal é uma regra, ou seja, trata exatamente da harmonia entre as palavras, entre o substantivo e as palavras que determinam esse substantivo. Ela é muito importante exatamente na construção de textos formais. Para que a gente possa compreender a importância dela e também para que nós possamos estudar algumas regras, nós vamos ler um texto e analisar fazendo um olhar ali exatamente para o olhar gramatical e para o que a gramática diz a respeito desse texto, ou seja, dessas regras. Então, vamos ao nosso texto. Leia este parágrafo. É necessário, portanto, a somatória de forças das esferas do poder executivo, federal, estadual e municipal, para a proteção dos povos tradicionais com o desenvolvimento de políticas públicas que promovam a valorização desses povos, permitam a demarcação de suas terras indígenas e quilombolas, possibilitem a visita periódica de agentes do governo às comunidades tradicionais para que elas próprio digam o que precisam, a fim de proporcionar o exercício de dignidade para esses indivíduos. Então, pessoal, voltando aqui comigo, temos um texto que vocês perceberam que é uma proposta de intervenção de uma redação do Enem. O que é a redação do Enem? É um texto que é produzido exatamente na avaliação, ou seja, no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que é uma avaliação que te dá acesso ao nível superior, ou seja, a uma universidade, e também serve como um modelo, ou seja, serve como um parâmetro para verificar a aprendizagem dos estudantes no nosso país. Então, esse parágrafo, geralmente, ele costuma ser o último parágrafo, ou seja, da redação do Enem, que é exatamente um parágrafo que você tem que produzir uma proposta de intervenção, uma solução para o problema que é apresentado como tema da redação, ok? Então, seguindo aqui com o nosso texto, observem. O parágrafo que você acabou de ler, como eu comentei, é uma proposta de intervenção da redação do Enem, um texto dissertativo argumentativo, ou seja, aquele texto que traz uma opinião e argumentos para defender essa opinião. E esse texto, vocês sabem que é um texto exigido como item de avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, por meio da leitura desse parágrafo, então seguindo com o nosso texto, por meio da leitura do parágrafo é possível perceber que ele se relaciona com a temática da redação do Enem de 2022. E qual foi essa temática, qual foi esse tema? Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Então percebo que quando falamos em povos tradicionais, falamos em povos indígenas, falamos também em povos quilombolas, certo? Falamos em outras comunidades tradicionais como os ciganos. Percebo que essas comunidades elas foram colocadas em evidência com esse tema de redação lá em 2022. E muitos alunos produziram textos, ou seja, produziram redações com propostas de intervenção, indicando aí exatamente solução para o problema, para os desafios que existem com relação a esses povos, para a valorização dos seus conhecimentos, das suas terras, ok? E aí, claro, sabemos que todas as redações elas foram corrigidas de acordo com critérios e com os parâmetros, ou seja, de acordo com as competências que foram elencadas, as competências que vão servir ali exatamente de parâmetro para avaliação. Então, esses critérios, nós vamos observar a competência 5 e a competência 1 neste momento. Então, colocando o nosso texto aí, considerando os critérios avaliativos da competência 5, que é exatamente a competência que vai observar a proposta de intervenção, essa proposta que nós analisamos aí, que nós trouxemos, a proposta de intervenção e análise apresenta a ação interventiva, ou seja, o que fazer, o ator social, quem irá realizar, certo? Que executará o meio
que executará, o meio, ou seja, como você vai realizar essa proposta e a finalidade, respeitando, claro, os direitos humanos. Quando a gente fala em direitos humanos, gente, estamos falando exatamente do direito à vida, quando você não fere nenhum direito humano. Então, todo ser humano tem direito à alimentação, tem direito à vida, a viver, à moradia, à dignidade. Então, percebo que a proposta de intervenção, ela não fere os direitos humanos, ela não priva nenhum ser, ou seja, nenhuma dessas comunidades, dos direitos que são colocados como primordiais, ok? Então, agora, observando esses elementos da competência 5, em que você produz uma proposta de intervenção e você tem que dizer o que fazer, ou seja, a ação, quem irá executar, tem que indicar como, a finalidade e o meio também, certo? Então, vamos analisar essa proposta que nós acabamos de ler e verificar cada um desses elementos, ok? Então, venham comigo. Então, mais uma vez a nossa proposta de redação e observe aqui a proposta de intervenção e a pergunta: o que é possível apresentar como solução para o problema? Ou seja, o que é possível fazer? Qual é a ação? Então, nós temos aqui uma ação que servirá, ou seja, que é a ação interventiva. Ou seja, o que a pessoa que escreveu esse texto espera que a somatória, ou seja, ela propõe como ação a somatória de forças das esferas do poder executivo federal, estadual, municipal, para a proteção dos povos tradicionais. Então, essa é a ação que nós temos aqui como proposta, ok? E quem deve executar essa proposta? Quem será o agente? Então, observem que o agente é apresentado aqui para nós também nessa proposta. Nós vamos ter como agente, colocando aí para vocês, observem, olha só, o poder executivo, federal, estadual e municipal. Então, esse é o ator social, esse é o agente que irá implementar a proposta, ok? E como fazer, como viabilizar essa solução? Então, observem que foram colocadas aqui para a gente com o desenvolvimento de políticas públicas. Então, esse é o meio de execução. Políticas públicas que valorizem esses povos tradicionais, permitam a demarcação de suas terras, de terras indígenas e também de quilombolas, e possibilite a visita periódica de agentes do próprio governo a essas comunidades para verificar o que elas precisam, e elas vão poder dizer o que precisam, ok? Então, qual é o efeito? O que se deseja alcançar com essa proposta? Então, observem que a nossa proposta de intervenção também especifica isso, olha só. Qual é a finalidade? Proporcionar o exercício de dignidade para esses povos, ou seja, trazer dignidade aos povos tradicionais. Então, gente, essa proposta de intervenção que nós analisamos aqui é uma proposta completa que apresenta todos os elementos que são avaliados lá na competência 5, ok? Agora eu quero chamar a atenção de vocês para a competência 1. E aí eu questiono vocês, pessoal. A competência 1 aborda exatamente a questão da escrita, a questão do texto e das regras. Será que o nosso texto, será que a nossa proposta de intervenção, ela está de acordo com a modalidade formal da língua portuguesa? É essa modalidade formal que é avaliada na competência 1. O que você acha? Sim ou não? Se você respondeu não, você acertou. Observem, gente, que a proposta de redação, ela está compreensível, ela está de acordo com todos os critérios que são julgados na competência 5, porém, na competência 1, ela iria perder pontos, e pontos que são importantes, porque esse exame te dá acesso à universidade, te dá acesso ao ensino superior. Então, você não pode deixar, ou seja, você não pode se permitir perder pontos. E na competência 1, você tem que ficar atento exatamente à questão da escrita formal, da ortografia e também da concordância, tudo relacionado exatamente às convenções de escrita, de regras de concordância da língua portuguesa. Então, para que nós possamos adequar esse texto, certo? Para que nós possamos aí tornar esse texto um texto que não irá perder pontos na competência 1, nós vamos fazer um trabalho com ele, verificando exatamente os elementos onde ele precisa ser ajustado, ok? Então, vamos seguir aí com a leitura do nosso texto, olha só, um comentário
em relação à nossa proposta de intervenção. A proposta de intervenção em análise apresenta desvios da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Essa modalidade escrita formal da língua portuguesa, gente, é exatamente o que é avaliado na competência 1. E essa modalidade formal, esses desvios aí, são relacionados à sintaxe de concordância nominal, que consiste na concordância em gênero e número do substantivo com as palavras que o determinam. E quais são essas palavras? O adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome. Ok? E agora, o que nós vamos fazer? Então, vamos adequar a proposta de intervenção à modalidade escrita formal da língua portuguesa, certo? Então, faço esse convite para vocês. Como nós vamos fazer isso? Então, colocando aqui do lado, olha só. Para isso, nós vamos fazer o quê? Identificar o desvio gramatical no texto. Vamos verificar a norma gramatical, a gramática, o que ela diz a respeito desse desvio e também reescrever de acordo com a norma para que o nosso texto não venha a perder ponto lá na avaliação da competência 1. Ok? Então, vamos retomar mais uma vez a nossa proposta de intervenção que nós lemos no início da nossa aula. E observem aqui, vamos começar identificando onde existe problema, onde está o problema. Então, o primeiro que eu destaco para vocês aqui é este, olha, observem aqui, que nós vamos ter um elemento aqui do nosso texto que é algo bem básico. Observe que eu tenho destacado para vocês, olha só, políticas públicas. Então, observem, políticas públicas. Temos aqui um problema de concordância entre essas palavras. Observe que eu tenho um substantivo e um adjetivo, e não tem concordância entre esses dois elementos, entre esses dois termos. Então, o que a nossa gramática diz? Então, vamos lá. A gramática ela vai dizer que o adjetivo, o artigo, o numeral e alguns pronomes concordam em gênero e número com o substantivo a que se refere. Então, quando falamos em gênero e número, gente, estamos falando de gênero masculino e feminino, gênero da palavra, tá? Não tem nada com relação a sexo biológico, ok? Gênero masculino e feminino e número singular e plural. Então, se eu digo algo no singular, eu tenho apenas um elemento. Se eu digo algo no plural, eu tenho dois ou mais elementos, ok? Então, o artigo, o adjetivo, o numeral e alguns pronomes concordam em gênero e número com o substantivo. Essa é a regra geral, ok? Exemplo aqui. Comprei duas canetas amarelas, comprei 2 lápis amarelos. Observem aqui, gente, que no primeiro exemplo, olha só, nós temos o substantivo canetas e no segundo, lápis. Essas duas palavras aí, canetas e lápis, são substantivos. E relacionados a esses substantivos, nós temos palavras aí que determinam, indicando quantidade, indicando características. Observem no primeiro exemplo. Comprei 2 canetas amarelas. O substantivo canetas está sendo determinado aí pela quantidade, ou seja, pela palavra duas, que é um numeral, e a característica que é atribuída pelo adjetivo amarelas, ok? Observe que duas e amarelas concordam com o substantivo. Em gênero, observem que essas palavras duas e amarelas estão no feminino, ok? E também concordam com o substantivo canetas em número. As duas palavras estão no plural. Então, eu tenho 2 canetas, então as outras palavras foram para o plural também. Então, duas, plural, ou seja, uma palavra que está no plural, e amarelas está no plural. Então, a gente pode dizer que os determinantes, o numeral e o adjetivo, concordam com o substantivo canetas no gênero feminino e no plural, ok? A mesma situação ocorre no segundo exemplo. Então, observe, lápis é um substantivo masculino plural. E isso determina exatamente o gênero e o número das palavras que se relacionam com eles. Então, o numeral 2 também está no masculino plural e o adjetivo amarelos também fica no masculino plural. Então, observem que essas palavras estão concordando com o substantivo. Ok? Agora, qual é o problema aqui? Políticas públicas. Observe que o adjetivo não está concordando no plural com o substantivo.
Então, o que que nós vamos fazer? Vamos reescrever de acordo com a norma, de acordo com a regra. Então, colocando aqui para vocês, observem como fica a reescrita desse enunciado. Políticas públicas. Observem que públicas, o nosso adjetivo, vai para o plural. Por quê? Porque o substantivo políticas está no plural, ok? Além desse desvio que nós já consertamos, nós temos outro nessa proposta de intervenção, certo? Então, vamos voltar mais uma vez à nossa proposta, já com aquele trecho corrigido. Agora, vamos observar outra questão aqui, outro problema de desvio da norma. E esse desvio está exatamente aqui. É necessário, portanto, a somatória, ok? Então, observe que essas construções, como é necessário, é bom, ok? Elas são construções que você precisa ter atenção na hora de realizar a concordância, ok? Então, vamos verificar o que a norma gramatical diz para a gente. Olha só, com expressões do tipo é bom, é necessário, é proibido, é claro e etc., temos outras também, há duas possibilidades de concordância. E a primeira delas, se o sujeito não vem precedido de artigo ou qualquer modificador, a expressão fica invariável na forma masculina. Então, fica sempre é bom, é necessário, é proibido, ok? Mas, na segunda forma de concordância, observem, colocando aí para vocês, ó, se o sujeito vem precedido do artigo ou qualquer modificador, a expressão concorda com o sujeito. E aí temos o exemplo. Observem, é necessário identificação. Então, quem é o sujeito dessa oração aí? É necessário identificação. Neste primeiro exemplo, a palavra identificação. Observe que antes de identificação eu não tenho nenhum determinante, eu não tenho um artigo ou qualquer outra palavra que determine aí esse sujeito, ok? Então, observem que a expressão é necessário, a palavra necessário fica no masculino, é necessário, ok? Agora, no outro exemplo, é necessária a identificação. O que há de diferente aqui? Observe que o sujeito veio determinado, eu tenho um artigo antes da palavra identificação. Então, isso vai exigir que a expressão vá para o feminino. É necessária a identificação, ok? Então, observe que quando o artigo está presente, você vai ter que fazer a concordância do enunciado ali para concordar com o gênero, ok? Então, seguindo aqui mais uma vez, nós vamos ter aqui o nosso texto, colocando aqui para evidenciar o problema, colocando aí para vocês, observem. Qual é o problema aqui? A palavra necessário da expressão é necessário não concorda com o núcleo do sujeito a somatória, que possui o artigo a no gênero feminino, ok? Então, observe que com a presença desse artigo, nós temos um determinante. Então, nós temos que fazer a concordância desse enunciado. E como nós vamos fazer isso? Vamos aí, claro, fazer a troca do gênero. Vamos tirar a palavra necessário e colocar necessário. Então, como é que fica reescrevendo de acordo com a norma? Então, observem aqui como fica, colocando aí para vocês. Observem. Olha só, é necessária, portanto, a somatória. Então, em vez de eu ter a palavra necessário, eu vou utilizar necessária. Por quê? Porque eu tenho o artigo a determinando ali a palavra somatória, então você vai ter que fazer a concordância dessa expressão. É necessária a somatória, ok? Então, problema corrigido, mais uma vez, então vamos avançar. Vamos identificar outra situação problemática aqui no texto, verificar a norma e fazer a correção, ok? Então, seguindo aqui, colocando mais uma vez a nossa proposta de intervenção, agora nós temos um problema com essa palavrinha aqui, próprio. Percebam que essa palavra que está gerando aqui um desvio de norma, de regra gramatical. Então, de acordo com a norma, como é que essa palavra deve ser utilizada e como ela realiza a concordância, como é feita a concordância dela aqui no texto. Então, colocando a regra para vocês, observem. Palavras como mesmo e próprio concordam com a palavra a que se referem. Então, observem.
O próprio João disse isso. A própria Maria disse isso. A palavra próprio, no primeiro exemplo, se refere a quem? Ao João. João é um substantivo masculino, percebo que está no singular, então eu vou utilizar próprio no masculino e no singular. Já no segundo exemplo, própria se refere a quem? A Maria, um substantivo próprio, gênero feminino, no singular, então observem que a palavra também vai ficar concordando com esse enunciado, ou seja, com esse substantivo, vai ficar no feminino e no singular, própria. A própria Maria disse isso. Então, vamos observar lá no nosso texto, mais uma vez, aqui a nossa proposta de intervenção, colocando ela aqui para vocês. Observem mais uma vez essa proposta para que nós possamos aqui verificar o problema. Qual é o problema aqui? Observem, o adjetivo próprio não concorda com o substantivo comunidade no feminino plural. Observem que próprio se refere a quem? A elas, certo? Está aí um pronome elas. E, por sua vez, esse pronome elas faz referência, olha aí, a coesão, certo? Acontecendo. A coesão referencial, o pronome faz referência, retoma exatamente a palavra comunidades. A palavra comunidade, gente, é uma palavra do gênero feminino, ok? Então, observem como nós vamos ter que fazer a concordância. Observe que comunidades é um substantivo feminino e está no plural. Então, próprio, esta palavra vai ter que ficar no feminino e no plural também. Então, reescrevendo para que fique de acordo com a norma, observem como fica, gente. Então, ajustando o nosso texto, mais uma vez, observe aí. Olha só, elas próprias, certo? Então, observem que elas próprias, agora sim, eu tenho o enunciado que está de acordo com a norma. Agora, observe que nós fizemos todos esses ajustes. Vamos ler o texto todo para que a gente possa verificar como ele ficou completo. Então, olha só. É necessária, portanto, a somatória de forças das esferas do poder público, federal, estadual e municipal, para a proteção dos povos tradicionais, com o desenvolvimento de políticas públicas que promovam a valorização desses povos, permitam a demarcação de terras indígenas e quilombolas, possibilitem, certo? Possibilitem a visita periódica de agentes do governo às comunidades tradicionais para que elas próprias digam o que precisam a fim de proporcionar o exercício de dignidade para esses indivíduos. Então, gente, observem que aqui, com essa reescrita, nós adequamos a proposta de intervenção ao que a competência 1 solicita, que é exatamente a atenção à escrita formal da língua portuguesa. Então, voltando aqui comigo, vamos aqui voltar para que a gente possa recapitular exatamente tudo que nós vimos. Então, observem que o texto que nós analisamos é uma proposta de intervenção. E por ser uma proposta de intervenção, é algo que você tem que articular, ou seja, quando o Exame Nacional do Ensino Médio solicita que você apresente uma solução para determinado problema que foi exposto, que foi tema da redação, isso exige que você faça uma articulação de todo o seu conhecimento, de tudo que você construiu ao longo da sua carreira escolar. Então, tudo que você aprendeu, desde lá a educação básica, desde lá a educação infantil, no ensino fundamental e o que você aprendeu no ensino médio, você vai articular para produzir a sua proposta de intervenção, ou seja, para abordar o problema, para apresentar uma opinião, apresentar argumentos e construir uma proposta de intervenção que é exatamente dar uma solução para o problema. E, claro, quando você constrói essa proposta de intervenção, o exame exige que essa proposta ela seja completa. Então, você é avaliado na competência 5. E o que a competência 5 pede de você?
Ela pede que você apresente uma solução para o problema, ou seja, você vai ter que evidenciar uma ação, algo que possa ser feito, é importante falar isso. A tua proposta de intervenção ela tem que ser algo que seja possível fazer, certo? E aí você pode indicar criação de políticas públicas, como foi proposto aí no nosso texto, ações da própria comunidade. Então, você vai pensar a melhor forma de como construir essa proposta. Então, você tem que apresentar a ação, dizer o que é possível fazer, você tem que dizer quem irá fazer, ou seja, quem irá executar, quem será o agente. Então, se é a criação de políticas públicas, você já sabe que o agente aí vai estar exatamente ali no poder legislativo, no poder executivo, certo? No judiciário também pode estar presente. Então, você vai sempre articular esses elementos aí, dizendo quem vai realizar essa ação. Você pode incluir a escola também como agente também na sua proposta de redação, claro, sempre observando aquilo que você propôs de ação. Ok? Então, diz o que fazer, quem irá fazer, tem que dizer como isso será feito, ou seja, o meio, como isso vai ser executado. Então, você vai ter que definir ali a execução, o meio de execução. Você pode dizer o porquê também, certo? E a finalidade. O que você espera que essa ação gere? Então, apresentou a proposta, o que você espera que aquela ação gere como proposta, ou seja, gere como resultado. Então, você vai elencar esses elementos. E aí, você construindo uma boa proposta de intervenção, você consegue nota máxima na competência 5. E aí, olhando para a competência 1, que é exatamente a que vai avaliar o seu conhecimento com relação à escrita formal da língua portuguesa. Quando falamos escrita formal, gente, estamos falando de regras gramaticais, regras de sintaxe, de regência e de concordância. E nessa aula você viu as regras de concordância nominal. Percebam que existe na avaliação do Enem um limite para você ali cometer desvios, no máximo 2, certo? No máximo, o ideal é que você não cometa nenhum. Mas se você cometer 2, você não perde pontos. Mas a partir disso, passou de 2, você já começa a perder ponto. E lembrando que quando você não tem um bom domínio da escrita formal da língua portuguesa, das regras, você acaba comprometendo o seu texto e isso vai te gerar problemas nas outras competências também. Lá com coesão, coerência. Então, perceba que conhecer as regras, ter o domínio da escrita é fundamental nesse momento aqui, na avaliação da competência 1. Então, nós vimos que as regras de concordância, no texto que nós analisamos, quais foram os problemas? Foram exatamente desvios relacionados às regras de concordância nominal. A regra geral de concordância nominal diz para a gente que nós devemos realizar a concordância, ou seja, o substantivo, certo? Os determinantes concordam em gênero e número com o substantivo. Então, a gente vai ter o adjetivo, o artigo, o numeral e alguns pronomes concordando com o substantivo em gênero e número, ou seja, no singular, no plural, certo? No masculino e no feminino. E aí vimos alguns casos especiais, como, por exemplo, as expressões é necessário, é preciso, certo? É bom, é claro. Então, esses enunciados aí, eles vão dizer, a regra gramatical vai dizer para a gente que se o enunciado, ou seja, a palavra que vem depois, o sujeito ali, o substantivo a qual esse termo se refere, vir com, ou seja, tiver algum determinante, você vai ter que fazer a concordância, ok? Então, se você diz, é necessário atenção. Então, percebam que a palavra atenção não tem o artigo a antes dessa palavra. Então, você vai ter ali a expressão é necessário. Agora, se eu colocar o artigo a, aí eu vou ter que fazer a concordância da palavra necessário com o substantivo atenção. É necessária a atenção. Observem que o a é o determinante que vai marcar essa regra de concordância aí. Ok? E também a palavra próprio, que deve concordar exatamente com o termo, a palavra com o substantivo ao qual se refere. Então, ele próprio falou isso, ela própria falou isso. Então, observe que próprio aí se refere a duas palavras, uma no masculino e outra no feminino, e observe que a concordância ocorreu exatamente de acordo com essa palavra que faz a referência. Próprio, relacionado a ele, que é masculino,
própria relacionada a ela, que é feminino. Ok, gente? Então, dito isto, vamos finalizar a nossa aula aqui.